Tudo bem? Tudo na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Graças a Deus. Eu já quero começar o meu dia de hoje abençoando a sua casa, abençoando a sua família, viu? Abençoando, mulher, o seu marido, seus filhos, abençoando o homem de Deus, sua esposa, seus filhos, sua casa, toda a sua família seja abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem orado por mim? Tem orado por minha esposa, por meus filhos, por minha empresa, pelos meus negócios, pela minha vida secular, espiritual. Tem orado? Não esquece de orar não. Eu necessito muito das orações de vocês. Eu tenho uma palavra da parte de Deus hoje que é muito poderosa. Ela vai confrontar muita gente, porque ela vai tratar de um assunto que é o que mais tem acontecido hoje no nosso país, no nosso Brasil e no mundo, e principalmente tem entrado e atacado as igrejas, que é o divórcio, que é a separação, que é a destruição do casamento. Muitos poucos pastores, 1 em 1 milhão, podem tratar desse assunto espiritualmente e moralmente, mas os outros não tratam porque já estão comprometidos com esse assunto e já vivem esse assunto. E aí não tratam desse assunto em suas igrejas porque não têm moral espiritual para tratar desses assuntos. E aí Deus me levanta mais uma vez para tratar de um assunto que eu tenho certeza que vai edificar sua casa, sua vida e sua família. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. A partir do versículo 3 em diante, você vai ver que o Senhor Jesus é contra o divórcio. Você vai ver que o Senhor Jesus é contra, absolutamente contra a separação. Vamos lá. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer que seja o motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus Cristo: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua esposa, sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com aquela que foi repudiada, também comete adultério. Observe que, nessa conversa entre os fariseus e Jesus, os fariseus estavam tentando Jesus a respeito do divórcio, da separação, porque havia muita separação, havia muito divórcio, havia muita carta sendo dada a um e a outro. E aí quiseram experimentar Jesus, já que a lei de Moisés, a lei antiga, fala que era lícito. Moisés podia, abençoar várias famílias através das suas leis, dando carta de divórcio. Estava na lei, estava no Pentateuco. E aí chegaram para Jesus e fizeram essa pergunta: Senhor, podemos fazer isso? O que o Senhor acha? É lícito fazer isso? Dá a sua opinião. Exponha a sua opinião sobre isso. Aí Jesus declara que aquele que repudiar sua esposa, que aquele que repudiar sua mulher, a não ser que seja por sexo ilícito, a não ser que seja somente por isso, não pode se separar. Não é permitido se separar.
que aquele que foi juntado por Deus, aquele amor que foi juntado por Deus, aquele casamento que foi juntado por Deus, o homem não tem poder de separar. Eu entendo com isso que o casamento, irmãos, foi feito por Deus. O casamento foi criado por Deus. Deus disse: não é bom que o homem fique só. Porque não é bom que o homem fique sozinho, então eu vou fazer para ele uma auxiliadora, uma adjuntora, uma companheira, uma esposa, para que ela lhe seja idônea e que os dois vivam um para o outro. O casamento, irmãos, é tão importante, queridos, para Deus, que o casamento é comparado à volta de Cristo Jesus para buscar sua noiva, a igreja. Entende como é que é importante o casamento para Deus? Só que o diabo hoje, ele quer desfragmentar o casamento, ele quer destruir o casamento, ele quer destruir a união que foi criada por Deus. Por qualquer que seja o motivo hoje, sabe, mesmo que seja banal, é motivo de separação, é motivo de destruição do lar. E agora virou moda essa palavrinha que eu vou falar agora, chamada incompatibilidade de gênios. Como virou moda isso? Isso tem sido o álibi de um monte de casais aí, um monte de maridos sem vergonhas, de pastores sem vergonhas, de se separarem de suas esposas, das esposas mães dos seus filhos, das esposas de sua mocidade, que viveram anos após anos com eles e agora, por banalidade, se separam. Mas sabe o que eu tenho para dizer a respeito disso? Sabe qual é a minha concepção, qual é a minha visão, meu ponto de vista? É que hoje os maridos acham que porque hoje são políticos, que porque hoje são grandes empresários, que porque hoje ganharam muito dinheiro e alcançaram uma posição e um status social muito elevado, que as suas esposas não têm mais capacidade de acompanhá-los. E aí eles procuram subterfúgios, álibis, para desfazer os seus casamentos. É isso que tem acontecido. O mundo hoje, você liga a televisão, ensina a adulterar, ensina a pecar. Você liga a internet, ensina a fornicar, ensina a destruir o casamento, ensina a destruir o relacionamento. O mundo hoje foi estruturado para desestruturar o casamento e a família. Quero dar aqui algumas dicas da minha parte, vinda da parte de Deus. Em primeiro lugar, marido, vou falar para você, marido, se você quer que a sua esposa seja submissa, porque hoje isso virou moda, a minha esposa está na Bíblia que ela tem que ser submissa. Ela tem que ser submissa realmente. Está na Bíblia realmente, o que está na Bíblia é para ser cumprido. Mas a sua esposa, para ser submissa, ela precisa ver em você o caráter de Cristo. A sua esposa, para ser submissa, ela precisa ver em você a figura de Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é submissa a Deus. Porque a igreja é submissa a Jesus Cristo. Porque a igreja, ela é submissa ao Espírito Santo de Deus. Ela é submissa ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. E Deus não a trata com pontapés, palavrões, xingamentos, sabe? Deus não a trata com desdém. A sua presença, a presença de Deus é constante e poderosa. Deus se faz presente quando a igreja busca, quando a igreja clama, quando a igreja precisa, quando a igreja intercede, quando a igreja chora, quando a igreja se alegra. Deus se faz presente, porque Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Agora, você quer que a sua esposa seja submissa? Eu te pergunto, marido, você tem tido o caráter de Cristo? Porque para que a sua esposa seja submissa a você, você não precisa bater nela, você não precisa xingar ela, você não precisa puxar ela pelos cabelos, você não precisa maltratar ela, humilhar ela. Submissão não é sinônimo de escravidão. Submissão não é sinônimo, sabe, de você fazê-la sofrer, de você pisar, de você humilhar. Não. Você quer ver a sua esposa ser submissa a você?
sem você precisar fazer nada, sem você precisar abrir a sua boca para falar qualquer que seja uma palavra para ela? Em primeiro lugar, trate sua esposa com carinho. Trate sua esposa com respeito. Trate sua esposa como a mulher de sua vida. Trate sua esposa com dignidade. Trate sua esposa, sabe, com amor. Seja provedor. Seja aquele que cuida, abraça, protege. Seja aquele que dá segurança. Seja aquele que cuida de todos os cantos da casa, cuida de todos os cantos da família, cuida dela, enaltecendo-a, trazendo palavra de carinho, de amor, de conforto. Ela às vezes faz um penteado diferente e você nem observa. Ela às vezes coloca um ruge diferente no rosto, você nem observa. Ela às vezes coloca uma sandália diferente, você nem observa. Ela às vezes coloca um brilho diferente nos lábios, você nem observa. Você está dentro de casa, mas você está fora de casa quando você, sabe, desfragmenta seu casamento e sequer olha para ela como sua esposa. Como que você quer que a sua esposa se sinta? Sendo desqualificada, desprestigiada pelo seu próprio marido. Cuide da sua esposa, rapaz. Tenha o caráter de Cristo. Se você tiver o caráter de Cristo, a sua esposa vai ser submissa sem você precisar fazer nada. Você já disse para sua esposa que a ama? Mas eu tenho 10 anos, eu vou ficar dizendo que eu a amo? Tem que dizer. Você já disse que ela está bonita? Mas eu preciso dizer, cara, se você não disser, outro vai dizer, cara. Outro vai dizer, meu irmão. Acredite, o mundo está aí para isso. E o diabo não brinca de ser diabo. Você já disse que ela está cheirosa? Você já notou o cabelo dela? Você já notou a roupa dela? Você já observou que ela está passando e desfilando para você e você já deu um fio para ela? Você a trata com dignidade? Você a trata com respeito? Você a trata com carinho? Você a trata com amor? Você é um provedor da sua casa e faz ela entender que você é o provedor da sua casa, que está ali junto com ela para elevar a sua família e trazer o bem-estar para a sua casa e sua família? Você é o mantenedor, você é o protetor dela, ela se sente protegida e segura com você? Pense nisso, antes de você dizer que ela não é submissa. Viu? Quero trazer uma palavra para as irmãs também. Seu marido precisa ouvir isso de você também. Você já disse para o seu marido que você o ama? Você tem cuidado bem da sua casa? Ou quando o seu marido chega em casa está tudo de pernas pro ar? A louça está lá, panela, prato, copo, pia, resto de comida, resto de pó de café, tudo jogado e as moscas zigue-zagueando em cima daquelas coisas todas. A casa tem sido arrumada? Você tem se cuidado? Sim, porque antes de casar você se cuidava, você se depilava suas pernas, ajeitava sua sobrancelha, tinha sempre um pozinho no seu rosto, tinha sempre um brilho na sua boca, estava sempre cheirosinha, o cabelinho estava sempre penteado, estava sempre bonita, estonteante para o seu marido. E agora? Está aí toda largada, só porque casou. Já casei, eu não tenho mais que mostrar nada para ele não, já casei. Tem que mostrar sim, querida. Sabe por quê? Porque o mundo está cheio de piriguete. O mundo está cheio de piriguete e está doido para roubar teu marido. Acredite. E às vezes as piriguetes são tão piriguetes e são piriquentes, viu? Não são apenas piriguetes, são piricrentes. Piricrentes, tem piricrentes dentro da igreja. Piriquentes e piricrentes.
todas a fim de arrumar, sabe, um mantenedor, todas a fim de arrumar um marido, todas a fim de arrumar aquele que banca, aquele que custeia, aquele que pode dar uma bolsa de grife, um vestido de grife, um sapato de grife. E você está aí largada só porque você casou. Já não raspa mais as pernas, já não se cuida mais, já não se penteia, não se perfuma, não se maqueia. Quando vai dormir, em vez de botar uma lingerie, né, para seduzir o marido, para conquistar o marido todo dia, bota aquelas camisas com Enéas pendurado no peito. O cara vai olhar para você, ver a figura do Enéas pendurado no peito, o cara vai virar para o outro lado. Tu tens se cuidado? Tu tens observado a tua casa? Tu tens sido o espelho da tua casa? Não dá mole, querida. Pelo amor de Deus, se cuida. Porque o mundo está cheio de piriguetes, piriquentes e piricrentes. Não dá mole para essas mulheres vadias. Pega teu marido, traz ele de volta para você, cuida do teu marido, cuida da tua casa, cuida dos teus filhos, para de ficar fofocando, para de ficar sendo, sabe, faladeira, aquela mulher que fala, que ninguém aguenta. O cara chega do trabalho, em vez de ir para os braços da esposa, descansar, vem aquele monte de problemas, aquele monte de fofocas, aquele monte de discussão, aquele monte de cobranças. Pare com isso. Cuida do teu casamento, não destrua teu casamento. Lembre-se, casamento é para a vida toda. Estou falando isso para você porque teu pastor não fala. Estou falando isso para você porque o teu pastor não fala. Sabe por que ele não fala? Porque ele já se separou também. Ou se ele não se separou, o líder dele já se separou e não permite que ele fale. Ou se ele não falou, sabe, é porque dentro do ministério dele tem gente sentado do lado dele que já se separou. E aí, por causa do dízimo do camarada, porque o cara é um político influenciador, porque o cara é um empresário influenciador, porque o cara tem muito dinheiro e porque o cara tem status e posição social que podem beneficiar a ele e a sua igreja, ele não fala nada. Porque o compromisso dele não é com Deus e com a palavra de Deus. O compromisso dele não é com as ovelhas. O compromisso dele não está voltado em fazer com que as ovelhas saibam a verdade. O compromisso dele é encher mais o bolso dele de dinheiro. E aí é bom ter do lado dele, mesmo que o cara tenha se separado com a mulher da sua mocidade, tenha se casado com uma novinha 20 anos mais nova do que a esposa, mas para ele é interessante ter aquele cara dentro da igreja dele e passar a mão na cabeça daquele cara. Sabe por quê? Porque é bom para ele e para a igreja dele ter aquele cara lá. Porque aquele cara faz com que a igreja dele seja observada, seja, sabe, colocada à vista de todos e de todos. É bom ter o cara lá. Então ele não fala e não permite que ninguém trate desse assunto de casamento e divórcio por causa disso. Porque se o cara está lá, se separou e é pastor, né, mas é um político, ele pode ajudar a igreja dele politicamente. Se o cara está lá, é um pastor e se separou, mas é um empresário, ele pode ajudar a igreja dele financeiramente, com dízimos e grandes ofertas. Se o cara está lá, é um pastor e já se separou, sabe, e ele tem passado a mão na cabeça dele, é porque é um cara que, socialmente falando, é interessante para a sociedade, e é bom a sociedade saber que aquele cara está lá na igreja dele. Entende isso? É um jogo de empurras e é uma bola de neve, e quem sofre é você e a sua família. Cuide do seu casamento, cuida da tua esposa, rapaz, cuida do teu marido, mulher, antes que seja tarde. A Bíblia, através da palavra que eu li aqui agora, onde o Senhor Jesus Cristo trata desse assunto, fala que para se separar, só uma coisa faz o casal se separar, o casamento acabar. Só uma coisa: relação sexual ilícita. Só isso. Discussão não acaba casamento. Briga não acaba casamento. Falatório não acaba casamento.
Nada disso pode ser motivo ou subjetivo ou álibi para acabar um casamento. A única coisa que pode acabar e terminar um casamento, que o Senhor Jesus menciona aqui, é relação sexual ilícita. Relação sexual ilícita é relação com pessoas do mesmo sexo. Relação sexual ilícita é relação com animais. Relação sexual ilícita é sexo anal, é a sodomia. Isso é relação sexual ilícita. Se isso não está acontecendo no seu casamento, se não tem relação sexual homossexual no seu casamento, se não tem relação sexual com animais no seu casamento, se não tem relação sexual anal no seu casamento, não é motivo para você se separar. Agora, se tem, pelo amor de Deus, procure seu pastor urgente. Em nome de Jesus. Peça ajuda. Em nome de Jesus. Você não é escrava. Você é santa. Você não é escrava. Você é imagem de Deus. Você não é escrava. Você foi criada por Deus. Entenda isso. Cuida da sua casa. Cuida da sua família. Cuida do seu casamento. Viu? Cuida do teu lar. Estrutura a tua casa. E certamente Deus vai te abençoar. Certamente Deus vai fazer com que as coisas se reencaixem novamente. Cuida do teu marido. Quero trazer uma palavra rápida antes de eu terminar. Relação sexual, marido. Aprenda isso. É 50% do casamento. Os outros 50% é o convívio, é o carinho, é o amor, é o comprometimento, é o cuidado, é a atenção, é tudo. E 50% é relação sexual. Não suba em cima da sua esposa, marido, igual um galo, e só se satisfaça você. Viu? Aprenda a fazer ela ter prazer na relação. Aprenda a fazer ela ter gosto na relação. Aprenda a ela querer a relação. Viu? Se tem acontecido de você procurar ela virar para o lado, meu irmão, tu tá mal e tu não sabe. Se tem acontecido de você buscá-la, procurá-la, e ela dizer que está com dor de cabeça, está passando mal, está naqueles dias, meu irmão, tu perdeu e tu não sabe, porque você tem sido galo e não marido. Aprenda, dê prazer primeiro e depois receba prazer, na bênção de Deus, sem sexo com animais, sem sexo ilícito, sem sexo entre pessoas do mesmo sexo e sem sexo anal. Cuida do teu casamento, cuida da tua vida, cuida da tua família, antes que o diabo entre e destrua. Fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mulher, se cuida, se perfuma, fica cheirosa, desfila para ele, viu? Seja a princesa da sua casa. Ah, mas eu tenho 20 anos de casado, como é que eu vou ser princesa? A minha é até hoje para mim. A minha é até hoje para mim. Até na hora de dormir, ela se penteia. Cuida da tua família, mulher. Cuida do teu marido, antes que as piriguetes, piriquentes e piricrentes tomem ele de você. Fique com essa palavra. Quero orar por você. Quero orar pelo teu marido. Quero orar pela tua família. Curve a sua cabeça. Deus, falei a tua palavra. Fiquei 3 dias relutando sobre essa palavra, mas falei a tua palavra. Talvez eu seja apedrejado. Talvez eu seja apedrejado, Deus, porque muita gente não vai gostar de escutar essa palavra, mas falei. Relutei, mas falei. Cuida dessas famílias, estruture essas famílias, traga de volta o amor a essas famílias, traga de volta o desejo, traga de volta o carinho, o respeito, traga de volta, Senhor,
e o teu nome seja exaltado e glorificado no seio desta família, no seio desse lar. Que esse marido ame e respeite a sua esposa. Que esse marido ame e veja que a sua esposa está ali, linda, perfeita como sempre foi diante dele e dos olhos dele. Que essa mulher continue se cuidando. Sabe, Deus, que essa mulher continue tomando conta de si e de todo o seu corpo, para que, através do seu cuidado com ela própria, do seu amor por ela própria, seu marido a possa respeitar e a desejar todos os dias. Em nome de Jesus, eu abençoo esta família. Em nome de Jesus, eu profetizo bênçãos sobre cada um desses familiares que estão me vendo na manhã deste dia. Amém e amém, Jesus. Fico com essa palavra, querido. Fico com essa palavra, querida. Entre lá no meu canal no YouTube, se inscreve lá. Só tem 9 inscritos, é mole? 9 inscritos. Estou precisando que você vá lá, se inscreva lá, tem um monte de mensagem lá. Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus e até a próxima.